Governo de coalizão ou governo de colisão? Eis a questão. Começa agora JBR News. Na semana passada, o governo sofreu uma importante derrota na Câmara quando os deputados deixaram caducar, ou seja, não votaram e deixaram que ela expirasse, a medida provisória que dava ao governo a possibilidade de tributar aplicações financeiras. Essa derrota que o governo sofreu fez com que se abrisse um rombo de cerca de 17 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Aí, depois da derrota, o governo resolveu demitir cerca de 300 servidores de segundo escalão que eram indicações, eram apadrinhados de políticos do Centrão que ajudaram o governo a ter aquela derrota uma semana antes. Agora, o Centrão ameaça devolver, dar o troco no governo, derrubando os vetos do presidente Lula no projeto de licenciamento ambiental às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Ou seja, uma briga danada, né? Uma briga danada que leva a uma coisa que o advogado e analista político Murilo Diniz classifica como governo de colisão. Esse governo de colisão, ou seja, esse governo de trombada, teria substituído o modelo anterior, que era o governo de coalizão. Governo de coalizão é uma coisa que começou ali a surgir, essa expressão, quando era presidente da República Fernando Henrique Cardoso. O Brasil tem uma série de partidos políticos, nem todos eles têm inclinação ideológica, na verdade, a maioria deles não tem inclinação ideológica. Então, para poder fazer maioria no Congresso, compor uma maioria, o governo, então, começou a fazer um trabalho de cooptação desses parlamentares, desses partidos, a partir de coisas que não era a afinidade ideológica política com o governo. Era verbas públicas e cargos no governo. Isso daí criou a ideia do governo de coalizão. Fernando Henrique Cardoso governou por 2 mandatos assim, depois o Lula governou por 2 mandatos assim, e Dilma Rousseff poderia vir a governar por 2 mandatos da mesma forma. Aí tem uma divergência com relação ao que aconteceu com Dilma. Para alguns analistas, Dilma não teve habilidade política para conseguir manter esse jogo. Para outros, ela talvez tenha sido vítima, já a primeira vítima, de uma certa falência nesse modelo de governo de coalizão. O Congresso passou a ganhar muito poder, depender menos de cargos e de verbas do Poder Executivo, e aí, com esse poder que ganhou, começou a gerar mais atritos, a aumentar o nível de cobrança sobre o Executivo, e aí, então, começaram esses embates entre os poderes, estabelecendo isso aí que o advogado e cientista político Murilo Diniz chama de governo de colisão. Mas o próprio Murilo Diniz, a gente voltou a ele para questionar essas coisas a partir das demissões que ocorreram aí no governo. O próprio Murilo Diniz avalia que há dias de governo de coalizão e dias de governo de colisão. Então ele explica que a coalizão ainda acontece em algumas situações. Por exemplo, a relação que hoje o governo Lula tem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda é baseada na lógica do governo de coalizão. Alcolumbre tem 2 ministros no governo que são
considerados cota dele e não cota do seu partido União Brasil. Tanto que o União Brasil mandou os ministros saírem, mas preservou os 2 ministros de Alcolumbre. Em troca, Alcolumbre, ali no Senado, ainda faria esse jogo do governo Lula. Então, aí, na avaliação de Merilo, mantém-se a lógica da coalizão. Nessas demissões que aconteceram, o governo preservou também a presidência da Caixa. Por quê? Porque a presidência da Caixa é uma indicação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e Arthur Lira ainda tem, na avaliação do governo, trabalhado em favor do governo. Então, nesses casos, a coalizão ainda funciona. Aí, o que Lula fez ali com as demissões foi talvez dar um freio de arrumação. Numa lógica de governo de coalizão, você entrega cargos, entrega verbas aos seus possíveis aliados, esperando que esses aliados, em troca, façam o que o governo quer. Se não fazem o que o governo quer, não tem sentido que eles mantenham os cargos e as verbas. Merilo diz que, nesse caso, o governo vinha sendo mole como um prato de mangaba, usando aí uma expressão nordestina. Merilo é do Ceará, é cearense. Então, o governo resolveu um pouco endurecer esse jogo, mas teria, de fato, cacife para endurecer esse jogo, é o que a gente vai ver adiante, porque o Centrão ameaça, pelo menos, fazer agora novas retaliações. Ou seja, o jogo ora vai na coalizão, ora vai na colisão, e assim seguimos e vamos acompanhando essas coisas para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.